Mônica, o que eu tenho para você, a pergunta é a seguinte, né? A gente tem irmãos desse tesoureiro do PT bolsonaristas, segundo Bolsonaro. Temos também o tesoureiro que infelizmente foi morto, uma investigação que prossegue e a gente quer saber de você. Bolsonaro está tentando mudar a rota aí eleitoral, está tentando amenizar um pouco, enfim. O que a gente pode entender dessa ligação, dessa chamada de vídeo? Mas ainda estou tomando fôlego aqui depois de ver essas imagens. Todos aí. Nós, Molica. Eu vi você aqui também respirando fundo. Pois é. Complexo. A hora que o policial vai limpar as mãos com álcool gel, enfim, mas vamos lá, né? Vamos trabalhar. Olha só, é o Bolsonaro de sempre, né? Na verdade, o que ele sentiu é que a repercussão foi muito ruim, a repercussão para ele, para a imagem dele. Afinal de contas, né, ele sempre atacou muito petistas, os vermelhos, comunistas, aquela questão das armas. Então, houve um crime que foi feito por isso. Um bolsonarista foi lá e fez uma provocação, voltou e atirou e matou todo mundo. Enfim, o Bolsonaro, aí ele soube, né, que a vítima, o Arruda, tinha irmãos bolsonaristas e aí resolveu ligar. Teria sido melhor, nada contra a ligação, mas essa ligação poderia também ter sido para a viúva. Ele poderia, naquela primeira manifestação dele, Bolsonaro, sobre o caso, ele poderia ter manifestado solidariedade à família da vítima. Já seria uma posição correta, não é questão de simpatia política, partidária, nada disso, é uma questão humana. E ele não fez isso antes. Aí ontem ele veio com essa história, ele ligou e fica claro na conversa, fiquei lendo a transcrição da conversa, a preocupação dele com a questão da imagem, disso, como ele, para usar a expressão dele, não ser jogado no colo dele. Eu contei, fiz ali uma busca, ele falou, né, nessa conversa com os irmãos, ele falou a palavra esquerda 4 vezes, também a palavra imprensa 4 vezes. E veio com aquela história de lá, fazer uma coletiva, uma entrevista coletiva dos irmãos para mostrar, enfim, ficou muito claro aí essa preocupação com ele. Agora, de manhã, um pouco mais cedo disso, ali com os simpatizantes, o Bolsonaro falou, dividiu a culpa, disse que a vítima tinha jogado pedra naquele que seria seu assassino. E os irmãos falam que foi, na verdade, terra que ele jogou, porque ele chegou lá na festa, começou a gritar em Bolsonaro, de acordo com as testemunhas, né? Música pró-Bolsonaro, e aí a vítima jogou terra, aí o Bolsonaro relativizou, o cara que morreu estava lá na festa, depois voltou e começou o tiroteio onde morreu o aniversariante. Não foi tiroteio, o sujeito foi lá atirar. No Arruda, entrou na sala, né, com arma em punho e começou a atirar, o outro reagiu. Enfim, foi isso. Aí depois ele falou da história do sujeito, né, do convidado que começou a chutar a cabeça do agressor. Claro, isso é um gesto absolutamente reprovável, não se pode fazer isso. Ali, atenção, isso é crime. Né? Ele vai ser, certamente, a pessoa que chutou a cabeça do agressor, certamente vai ser ouvido. Talvez tenha atenuante da forte emoção, do cara que tinha acabado de atirar no amigo dele, tem um atenuante. Mas houve um crime. Agora é curioso, né? Porque a gente está vendo o Bolsonaro falar em direitos humanos de um agressor. Porque é isso, tem um assassino, havia um assassino, sujeito que entrou lá para matar o outro, atirou. Isso é um crime. Aí vem o Bolsonaro defender os direitos humanos do agressor. Que bom! Né? É curioso isso, porque o Bolsonaro, sempre, em condições normais, nunca falaria isso. Agora está defendendo os direitos humanos do assassino. Que bom, é conversão, né? Então, o Bolsonaro defendendo direitos humanos do agressor, que bom que ele está fazendo isso, que bom que ele está entrando nessa rota da legalidade. Aí tem o Ciro Gomes falando em pacifismo, enfim. Mas é claro ali, não foi correção de rota nenhuma, é apenas o Bolsonaro de sempre. Por último, o Bolsonaro citou Serra, citou corretamente, os 61 mil homicídios no Brasil em 2016, depois aumentou um pouco mais, diminuiu, mas no ano passado não foram 41 mil, não. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 47 mil, o que sim, representou uma queda em relação a 2020. É com vocês.